dia. Vamos iniciar este culto cantando o cântico Ajuntamento. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Oh, e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. De toda glória, hoje e sempre como
Bom dia, cumprimento a amada igreja com a graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Estarei fazendo oração, peço aos irmãos que mesmo assentados, mas em reverência. Senhor meu Deus, santo, santo é o teu nome, Senhor, único digno de honra, glória e louvor. Estamos aqui agora, Senhor, neste lugar, na tua igreja, e te pedimos, Senhor, que conduza, Senhor, este culto de acordo com a tua santa vontade. Que tudo o que ocorrer aqui seja para a honra e glória do teu santo nome, que o Senhor conduza as nossas palavras, os nossos atos, a pregação, tudo de acordo com o que o Senhor deseja. Te peço que esteja conosco durante todos os dias. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Vamos abrir as Bíblias no livro de João, capítulo 17. João capítulo 17, vamos ler os versículos 20 ao 23. Peço àqueles que puderem para se colocar de pé. Vamos ler todos em uma só voz. João 17, do 20 ao 23. Leiamos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Amém. A equipe de música. Vamos cantar, irmãos. É o teu povo aqui presente.
Nós convidamos a igreja agora, abramos as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Vamos fazer essa leitura em uma só voz. Toda a igreja. Leamos Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. Leamos em conjunto, iniciamos assim. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. E veis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para que esbanjardes em vossos prazeres? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? E é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém, irmãos. Então o Senhor nos guia e nos dá essa palavra bíblica de que devemos humilhar sempre na presença do Senhor. Ele sonda, Ele conhece os nossos corações. E neste tempo nós vamos ter este momento agora, que é de oração, de confissão de pecados, de termos alguns instantes de orarmos realmente ao Senhor e clamar para que Ele sonda, Ele conhece e que Ele nos guie na Tua verdade, na Tua palavra, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, e que possamos caminharmos juntos, firmes, seguindo a Cristo. Para isso nós precisamos do reconhecimento, do perdão do Senhor e de nos humilharmos realmente diante do Senhor. Após alguns instantes, vou pedir ao nosso irmão o presbítero Tiago que faça uma oração audível, então, de confissão de pecados. E logo após essa oração audível, os nossos irmãos, né, do grupo musical estarão cantando o cântico Vencendo Vem Jesus, momento também que nós estaremos aqui para entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então teremos alguns instantes de oração silenciosa, confissão de pecados, após uma oração pública pelo nosso irmão presbítero Tiago, e após os nossos irmãos da música estarão nos conduzindo a um cântico Vencendo Vem Jesus, momento que entregaremos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Soberano Deus, nosso amado Pai, Deus Santo e Deus Santo, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui até a Tua casa.
Agradecemos a Deus, porque o teu cuidado sobre nós a todo momento, a todo instante. Meu Deus, diante de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, de todas as tuas bênçãos, de todo o teu cuidado, nós reconhecemos, ó Deus, que por vezes entristecemos o Senhor com o nosso pecado, Pai. Por isso, ó Deus, rogamos ao Senhor, em nome de Jesus, sonda o nosso coração, ó Deus. Sonda, Senhor, o nosso coração. E perdoa os nossos pecados, Senhor. Revê-se em nós algum caminho mau e guia-nos, ó Deus, pelo caminho reto e justo. E tira, ó Pai, o nosso olhar deste mundo e coloca o nosso olhar na eternidade, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Irmãos, vamos nos colocar de pé mais uma vez? Só uma alteração, agora será o momento dos dízimos e ofertas, mas cantaremos o cântico ao Reis dos Reis consagro. Altíssimo, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser.
Oremos, irmãos. Senhor, bendito Deus, graças te damos por mais uma vez estarmos na tua casa. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bondoso para conosco, é misericordioso e nos sustenta todos os dias, Pai. Se não fosse a tua graça, nem existiríamos mais, Pai. Graças a Deus, graças ao Senhor, por cuidar de nós, Pai. Muito obrigado pelos nossos empregos, nossos trabalhos, nossos afazeres, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado e temos o privilégio, Senhor, de trazer e de devolver, Pai, uma pequena parte do que recebemos, que nós fazemos, que nós ganhamos, Pai. Não nos deixe faltar, Senhor, o trabalho, não nos deixe, Senhor, faltar a saúde e todas as outras coisas, Pai, e o sustento. Mais uma vez, obrigado, porque o Senhor nos trouxe até aqui, nesse dia bonito, Senhor. Obrigado pela noite que nós passamos e esteja conosco também durante este domingo, Pai, que seja um dia voltado para o Senhor, que nós possamos estar com a mente voltada para cultuar o Senhor, e em especial o Senhor durante esse dia, mas também durante a semana, conforme for, Pai. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar fazendo a leitura. Pergunta 126. Como fazemos, não de uma maneira mecânica, mas de uma maneira que glorifica ao Senhor, que é lermos e vermos dentro das nossas confissões aquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos dá o alicerce do nosso dia a dia. Então, reconhecendo que não é apenas um momento, mas é algo especial, baseado nas Escrituras. Então, vamos estar fazendo a leitura e respondendo assim também a pergunta 126 de maneira conjunta. Leamos assim: qual é o alcance geral do quinto mandamento? O alcance geral do quinto mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros em nossas diversas relações, como inferiores, superiores ou iguais. Temos aí as bases bíblicas que fundamentam essa pergunta e a sua resposta. Nós vamos estar agora novamente clamando ao Senhor, que continue abençoando o pastor Wendel e que nesta manhã novamente que o Senhor o utilize, o guie na sua mensagem, na sua exposição, trazendo a mensagem do Senhor nesta manhã para as nossas vidas. Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Quero convidar os irmãos para abrirmos a palavra de Deus no Salmo 133. Salmo curto, pequenininho, mas muito instrutivo, especialmente para a vida comunitária da Igreja do Senhor. Salmo 133. Hoje, com a graça de Deus, nós fecharemos esta série, que propusemos fazer a respeito dos chamados Salmos de Peregrinação, ou Cânticos de Romagem. Eles se encerram exatamente no Salmo 134, que, com a graça de Deus, nós meditaremos à noite. Então, agora pela manhã, Salmo 133, o texto diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, e é mais cortante do que espada de dois gumes, capaz de penetrar no mais profundo do nosso pensamento, sondar os nossos corações, discernir, ó Deus, os propósitos de nosso coração. E por esta razão nós te louvamos o Senhor pela tua palavra. Nós louvamos a tua palavra, porque sem ela, Pai, de fato nós não teríamos como nos instruir acerca da verdade.
e ela é a verdade. A tua palavra é a verdade. E assim como Cristo orou, pedindo que o Senhor nos santificasse na verdade, assim também nós oramos, Pai Santo. Santifica-nos na verdade, para que a tua palavra seja sempre, ó Deus, o lugar em que nosso coração repousa, que ela seja sempre o lugar em que possamos pesquisar acerca das nossas dúvidas, que ela seja sempre, ó Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e que o Senhor nos guie todos os dias de nossa vida por esta santa palavra do Senhor, que restaura a alma, que dá sabedoria aos simples, cujo testemunho é fiel e que, de fato, faz com que os nossos erros, os nossos pecados sejam revelados diante dela, para que assim possamos buscar no Senhor mesmo a restauração, o perdão, a reconciliação, ó Pai, tanto conosco, tanto nós em relação ao Senhor, quanto também nós em relação aos nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe e te peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu disse, este é um salmo que está encerrando agora esta sessão do chamado Salmos de Peregrinação ou Cânticos de Romagem. E como os irmãos já me ouviram falar aqui outras vezes, estes cânticos eram cânticos cantados mesmo, recitados pelo povo de Israel, quando eles subiam para Jerusalém. E ao subirem para Jerusalém, eles então declaravam a sua fé. E eles faziam isso de várias formas, expressando muitas das impressões, dos sentimentos, das emoções, muito daquilo que estava no coração da fé desses irmãos. E por isso os salmos são variados. Nós temos dos cânticos de romagem, salmos que são orações, pedindo a proteção de Deus, salmos que são cânticos de louvor pela proteção, pelo livramento de Deus, salmos que revelam o nosso coração, muitas vezes relutante, muitas vezes incrédulo em relação à atuação de Deus. Eles também cantaram lembranças de como Deus agia no passado, na história do povo, ou seja, era de fato uma coletânea de poesias que faziam com que o povo se lembrasse desta presença santa do Senhor juntamente com eles. E estes dois salmos que encerram esta série, o 133 e o 134, de fato parecem fechar com aqueles temas que são temas cruciais na vida do povo. O 133 fala a respeito da unidade do povo de Deus, e o 134, que nós veremos à noite, com a graça do Senhor, é um salmo de louvor ao Senhor. Um salmo que convida a igreja, convida o povo de Deus para o culto ao Senhor, como nós veremos. Então, o que podemos aprender deste Salmo 133? O salmo muito conhecido por nós, acredito que muitos irmãos sabem, inclusive de cor, já ouviram muitas vezes, e quando é assim, às vezes é até difícil, para um pastor trazer uma mensagem acerca de um texto que é tão conhecido, tendo sido talvez tão explorado muitas outras vezes, mas eu penso que a Escritura sempre tem algo a nos ensinar, quer seja para nos lembrar daquilo que sabemos, mas por vezes nós nos esquecemos, ou mesmo para acrescentar ali um ponto ou outro que muitas vezes talvez nós não tenhamos nos atinado para este ponto específico. Então, eu gostaria de sugerir aos irmãos que nós pensássemos exatamente sobre estas três imagens que são colocadas aqui no Salmo. Os três momentos em que o povo de Deus manifesta aqui, mostrando, portanto, a excelência da unidade do povo de Deus, em segundo lugar, a origem dessa unidade, e, em terceiro lugar, o fruto dessa unidade. Então, a excelência dessa unidade, a origem dessa unidade e o fruto dessa unidade. Por que esta unidade é tão excelente, conforme o Salmo 133? Se nós pensarmos, meus irmãos, na nossa própria sociedade, nós vamos perceber que vivemos numa sociedade marcada por um individualismo muito exacerbado. Nós temos uma propensão à fragmentação dos laços comunitários, dos laços relacionais. Hoje, especialmente por causa das redes sociais, em especial, as pessoas têm cada vez mais se tornado reclusas, elas têm cada vez mais se tornado
fechadas em si mesmas, né? Em si mesmadas, de maneira que elas têm perdido aquele contato que era um contato muito natural em tempos passados. E é por isso mesmo que a gente percebe uma crise de ansiedade entre, especialmente, os adolescentes e jovens, porque agora eles trocaram a convivência pública ou comunitária por uma convivência virtual. Muitos se trancam nos seus quartos, muitos se tornam reclusos nos seus próprios espaços, e essa reclusão, esse fechamento, esse autocentramento, de fato, cria um grande problema, inclusive nas igrejas. Nós também, como igreja, e isso não é nenhum segredo, não é? Porque nós mesmos percebemos, se nós conversarmos com irmãos mais velhos, nós vamos perceber que houve uma época em que o contato pessoal era muito mais forte, o vínculo do contato pessoal, de corpo a corpo, a presença das pessoas nos lugares, isso era muito mais evidente. Hoje nós não temos tanto esta presença. Até recentemente nós falávamos sobre algumas atividades que a mocidade fazia, por exemplo, como serenata para as mães, né? Era uma atividade comum na minha época, várias vezes nós fizemos isso, e era comum nós nos juntarmos ali, a juventude, a adolescência, sairmos pela madrugada fora, cantando ali para homenagear as nossas mães. E estas coisas acabam se perdendo com o tempo, porque o mundo começa mesmo a se tornar lugar perigoso, as pessoas tendem cada vez mais a se esconder dentro de suas próprias casas, com medo da criminalidade, da violência. Às vezes, a própria exposição de ter que sair para estar com o outro, isso também pode gerar algum tipo de dificuldade para a pessoa, para aquela comunidade. Então, mesmo na igreja, nós percebemos isto. Nós percebemos que há, sim, também uma tendência ao individualismo, a uma exaltação do próprio eu, esta fragmentação dos laços comunitários. E, infelizmente, nós percebemos, como eu disse, isto muito próximo de nós. Mas este salmo nos ensina o contrário. Ele ensina que nós devemos louvar pela unidade, louvar a Deus, exaltar a Deus pela unidade da igreja, como sendo uma bênção vinda do próprio Deus, uma bênção celestial, e também um testemunho da vida que Deus ordena entre o seu povo. Por isso, eu começo, então, falando sobre a excelência dessa unidade. Repare que o versículo 1, ele começa com uma exclamação, esta exclamação, ó, esta exclamação que aparece aí, na primeira palavra do Salmo, é uma exclamação que representa admiração. É alguém que está extasiado, que está, de fato, emocionado por proferir estas palavras. E quais palavras são proferidas? A primeira destas palavras é exatamente a excelência desta unidade. Ele diz como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A expressão bom e agradável aqui remete a algo que é moralmente correto, ou seja, aquilo que é bom. O que é bom? É bom aquilo que está de acordo com a Escritura, ou seja, que é moralmente ou escrituristicamente correto, está de acordo com a vontade de Deus. E o que é agradável? Agradável é tudo aquilo que é prazeroso, emocionalmente para nós, prazeroso, porque é algo que corresponde à verdade de Deus. Então, por que é bom? Porque Deus fez assim. E porque Deus fez assim, isto se torna agradável. Os irmãos sabem que nem tudo que é bom é agradável. Por exemplo, nós precisamos, às vezes, tomar um medicamento para curar a nossa enfermidade. O medicamento é bom naquele momento, porque sem ele talvez você fique mais doente. Mas, convenhamos, não é agradável tomar medicamentos, não é? Então, nem tudo que é bom é agradável. Por outro lado, nem tudo que é agradável é bom, porque há alguns pecados, por exemplo, que são agradáveis, mas não são bons, são moralmente incorretos, errados, antibíblicos. Mas é interessante que, quando nós juntamos as duas coisas, nesta unidade entre o bom e o agradável, as coisas estão de acordo com a vontade do Senhor. Os irmãos se lembram que o apóstolo Paulo diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Repare que há os dois termos aí, bom e agradável. Por quê? Porque o bom é aquilo que está de acordo com a vontade de Deus,
o agradável é aquilo que traz prazer ao povo de Deus por estar de acordo com a vontade de Deus. Por que muitas vezes nós experimentamos problemas nos nossos relacionamentos ou na própria vida cristã pessoal? Porque, às vezes, nós não conseguimos correlacionar essas duas coisas. Às vezes, a repreensão de Deus, por exemplo, para a nossa vida, nós entendemos, num primeiro momento, que ela não é boa, porque nós sentimos isso, a tristeza. Ela não é agradável. Ser repreendido, ser corrigido, não é agradável. Ninguém sai feliz, pulando, não é? Soltando fogos de uma repreensão. Mas, quando você reflete sobre isto, você vai perceber que a relação entre o bom e o agradável, ela não está necessariamente em nós, mas está exatamente na verdade de Deus. Ou seja, se Deus fez, é bom, porque Ele é bom, e dele nada poderá ser mal. E se é bom, precisa ser agradável a nós. Por isso que o culto é uma expressão da bondade e também da vontade agradável de Deus. Estar presente no culto deve ser para o crente algo muito agradável, exatamente porque é algo bom, conforme o Senhor determinou. Então, a excelência desta unidade, irmãos, está exatamente nesta harmonia entre aquilo que é bom e aquilo que é agradável. E é interessante porque a unidade na Bíblia nunca é uniformidade de pensamento, como o mundo às vezes tenta nos seduzir e tenta até nos confundir em relação a isso. As pessoas acham que estar unido é pensar a mesma coisa. Não é. A uniformidade de pensamento ela nunca foi um propósito de Deus, no sentido de dizer, olha, todo mundo tem que pensar igualzinho e não pode haver discordâncias. Não, tanto isto não é verdade que entre o próprio povo de Deus nós percebemos situações, pensamentos, ideias que eram diferentes. Mas o mais interessante é que estas ideias diferentes, elas eram todas tratadas a partir da verdade, a partir daquilo que é bom. Então, não é problema que nós tenhamos pensamentos diferentes, mas é problema quando nós buscamos uma unidade que não está focada naquilo que é bom e naquilo que é agradável. Ou seja, se eu tentar argumentar a favor da minha verdade fora da Escritura, eu terei sérios problemas, porque o padrão para estabelecer aquilo que é bom é a Escritura, e não outra coisa. Então, não pensemos na uniformidade, mas pensemos na harmonia entre aquilo que Deus diz que é bom na sua palavra, e, portanto, isso também nos será agradável. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Efésios, capítulo 4, eu gostaria de ler este texto com os irmãos. Efésios, capítulo 4, os versículos 3 e 6, ou 3 a 6. Eu vou ler a partir do versículo 1, para que o sentido fique ainda mais completo. Ele diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo estava preso, né, por causa do Evangelho, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O que significa isso, né, andar de modo digno da vocação? É que nós somos crentes. Então, como crentes, nós temos de andar como crentes. Então, andar dignamente na vocação haja como crente. E como os crentes agem? Versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E agora vem o ponto que eu gostaria de destacar. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É curioso porque nas virtudes anteriores, humildade, mansidão, longanimidade e o suportar uns aos outros, Paulo não usou um advérbio de intensidade para agravar a situação, mas no caso da unidade ele usa. Além de usar o esforçando-vos, ele ainda usa diligentemente, ou seja, é um esforço de fato muito grande. Por quê? Porque não é natural de nós, pecadores, buscarmos a unidade. Pelo contrário, nós sempre queremos romper, sempre queremos o afastamento, por causa do pecado mesmo. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram o quê? Se afastar de Deus. Eles não buscaram a reconciliação, eles buscaram o afastamento. Então, por isso que não é natural do pecador buscar a unidade. A unidade ela precisa ser buscada com esforço, um esforço diligente. E o argumento que Paulo utiliza é o argumento da excelência. Repare os versículos 4 a 6. Há somente um corpo, ou seja, há só um povo, há só uma igreja.
e um só Espírito. Esse Espírito Santo, ele age em todos. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Ou seja, a mensagem do Evangelho é uma só. Há um só Senhor, que é Cristo, há uma só fé, que é dada por Ele, há um só batismo, que é o do Espírito Santo, nele, em Cristo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Ele está acima de todos nós, age por meio de todos, então Ele age por meio do pregador, age por meio do zelador, age por meio do diácono, age por meio do professor de escola dominical, Ele age por meio de todos e Ele está em todos. Então, repare que o apóstolo Paulo mostra que esta unidade de propósito, né, o viverem unidos os irmãos, é exatamente a perspectiva cristã a respeito de como nós devemos lutar diligentemente. A palavra hebraica aqui traduzida no Salmo, né, como vivem unidos ou viverem unidos, ela indica continuidade. Pela própria tradução do português, os irmãos conseguem ter essa ideia. Como é bom viverem unidos. Então, é a ideia de progresso, de continuidade, algo que precisa permanecer na vida do povo de Deus. Não é apenas um evento pontual de uma unidade, por exemplo, de uma reunião em que as pessoas estavam unidas ali ou reunidas ali para tratar de situações. Não, é uma unidade contínua. Então, nós somos unidos à Igreja de Cristo desde antigamente. Nós estamos unidos a Abraão, nós estamos unidos a Paulo, nós estamos unidos a esses irmãos, mesmo que eles não estejam conosco aqui de maneira presencial. Mas a unidade do povo de Deus, ela se faz exatamente no próprio Deus. Nós temos algumas referências bíblicas, como, por exemplo, a que nós lemos aqui no culto, João 17, em que o próprio Cristo, orando ao Pai, diz: Pai, eu peço que o Senhor os torne um, como nós somos, como eu e o Senhor somos um, que a igreja também seja una. Em Atos 2, 42 e 47, nós temos uma narrativa de Lucas mostrando a comunhão da igreja primitiva, como que aqueles irmãos viviam em unidade, em comunhão. Diz lá o texto: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Então, observe que esta unidade da igreja, ela sempre esteve presente, mesmo em momentos difíceis, de perseguição, por exemplo, como era o caso de Atos. Então, nesse primeiro ponto da excelência, nós percebemos que a unidade cristã é um reflexo do caráter do próprio Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em perfeita comunhão, portanto, nós que somos seus filhos também devemos viver. Em uma era marcada por divisões ideológicas, políticas, relacionais, etc., ou individualismo, como eu mencionei, a Igreja do Senhor, ela deve, irmãos, fazer diferença, e nós precisamos mesmo esforçar diligentemente para manter a unidade do Espírito. Se nós nos dividirmos, se nós racharmos a Igreja, isso trará grande prejuízo, não só para nós, enquanto Igreja, mas para o próprio testemunho do povo de Deus fora da igreja. Aqueles que olham para nós e percebem em nós espírito de facção, de partidarismo, de, muitas vezes, ideologias contraditórias dentro da igreja, certamente eles terão uma impressão muito negativa a respeito do Evangelho. Por isso, nós devemos lutar mesmo para que a unidade do Espírito se faça presente. E esta unidade, então, e aí eu entro no segundo ponto, de onde vem essa unidade? Então, o versículo 2 diz: é como o óleo precioso, é como o óleo. Interessante que aqui é uma comparação, ele está dando uma identidade, né? Que unidade é esta? Ela é como e é como. Aparece duas vezes. Versículo 2 é como o óleo e 3 é como o orvalho. Então, aqui há uma comparação, obviamente, com duas imagens, né? Duas figuras, que é o óleo da unção e também o orvalho de Hermon. São duas imagens, duas metáforas, portanto. Não são literais, mas são imagens que o povo de Deus da época sabia muito bem o que significava. O óleo aqui representa unção mesmo, consagração, comunhão. Era o óleo que era utilizado, inclusive, como um símbolo da presença do Espírito Santo do Senhor. A imagem do óleo descendo mostra que a unidade vem de cima. O óleo vem de cima, ele escorre.
E, naturalmente, isso indica que é um dom do alto. Não é uma conquista humana, não é uma ascensão de alguém que está embaixo para um andar de cima. Como, por exemplo, na Torre de Babel, quando os homens quiseram construir seu próprio edifício para acessarem a Deus. Aqui é o inverso, é Deus descendo para estar com o seu povo. O óleo, portanto, que desce precioso sobre a cabeça, e ele desce para a barba de Arão, e desce inclusive para a gola de suas vestes, representa então, portanto, que esta bênção vem do alto, ela é, portanto, do Senhor, não é algo que nós construímos, mas é construído pelo Espírito de Cristo, e, além disso, ela escorre de maneira abundante. Repare que o óleo não fica só na barba, né? Mas ele desce, inclusive derrama nas vestes, o que significa abundância. Quando Deus ele quer abençoar o seu povo, ele derrama sobre o seu povo a bênção da comunhão. Portanto, uma igreja, um povo que vive fora da comunhão cristã, ela, de fato, perde esta bênção da unção e da consagração. Quando há divisões na igreja, quando há problemas entre irmãos, de fato a igreja sofre. E ela sofre por esta razão, porque Deus ele deixa de destinar as suas bênçãos de consagração àquele povo, a bênção da comunhão. E esta comunhão, meus irmãos, como eu disse, ela precisa estar em torno da Escritura Sagrada. Porque se nós formos colocar os nossos próprios pensamentos ou impressões sobre as coisas, nós nunca chegaremos a um consenso. O consenso bíblico é sempre a verdade da palavra de Deus. O consenso bíblico é sempre a voz de Deus em último lugar. Mas se porventura, pastor, não houver uma resposta clara na Bíblia a respeito deste ponto, então nós devemos usar a prudência cristã e não nos dividirmos por estas coisas. Se não são essenciais, elas não são claramente expressas nas Escrituras. E por isso nós devemos, com prudência, saber escolher o melhor caminho para a igreja do Senhor. Mas se há mandamentos claros, se há expressões claras da Escritura, nós devemos nos curvar diante dela e buscarmos a unidade nela somente. O óleo aqui sobre Arão une também a ideia do sacerdócio ao povo. Arão era um sacerdote, como nós sabemos. E é interessante porque o texto fala sobre a barba de Arão, que era um sacerdote, o que mostra que a liderança espiritual, e aqui, obviamente, não há nenhuma comparação com... o texto não quer dizer que todos aqueles que são líderes do povo eles se tornam sacerdotes, assim como Arão, até porque Cristo já suprimiu estas cerimônias do Antigo Testamento, mas, obviamente, há um princípio claro aqui. O princípio é de que aquele que é a liderança espiritual sobre o rebanho, ele é o responsável por trazer esta unidade para o corpo. O que eu quero dizer é, o anjo da igreja, o pastor da igreja, aquele que é o docente, como eram os apóstolos no Novo Testamento, como eram os sacerdotes no Antigo Testamento, eles têm a responsabilidade de, por meio deles, a unidade da igreja ser promovida. E, repito, como esta unidade é promovida? Ela é promovida com uma tolerância entre os irmãos, com uma falsa impressão de comunhão? Não. Ela é resolvida absolutamente pela palavra do Senhor. A Bíblia deve ser o lugar onde nós dirimimos todas as nossas dúvidas, todos os nossos dilemas, todos os nossos problemas. A palavra de Deus deve apresentar respostas. Portanto, a obrigação pastoral, como era sacerdotal, é de representar o povo diante de Deus. Então, meus irmãos, nesse sentido, eu me apresento também, sendo pastor da igreja, como esta liderança que deve ser também exemplo de humildade e de serviço para promover a unidade. A unidade a partir de quê? Da Escritura. Esse é o ponto fundamental que o texto nos mostra. A barba de Arão, o óleo que desce sobre a barba, e nenhuma referência, obviamente, à minha barba, né, com a barba de Arão. A de Arão era muito maior, né, porque o sacerdote tinha uma barba bem volumosa, né, mas o óleo que desce e é sobre a liderança. O líder, aquele que é chamado para representar o povo, ele deve ser o responsável por
provocar, por promover e por lutar por essa unidade. Eu quero citar também alguns textos aqui. Por exemplo, o texto de Êxodo, capítulo 30. Apenas para que os irmãos se lembrem de como esse óleo ele era utilizado, ele era composto e como que o uso sagrado deste óleo. Êxodo capítulo 30, versículo 22 em diante. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das minhas mais excelentes especiarias. Repare que mais excelentes, tudo que Deus requer de nós é algo excelente. Deus nunca requer de nós algo falho, mas Deus quer a nossa excelência. As principais especiarias: de mirra fluida, 500 siclos, cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, 1 hin. Disso farás o óleo sagrado para a unção. Juntando todos esses ingredientes, né? O óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Então, havia uma técnica aqui, né, envolvida, não era só juntar essas coisas aí e dar certo, tem uma técnica, né, uma proporção exata, etc. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto, a bacia. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Muito interessante, né? Então, os irmãos percebem que a função do óleo aqui é exatamente de santificar, de modo que o sacerdote, e no caso aqui o líder, né, da igreja, ele deve ser aquele que santifica a igreja, por meio da obediência à palavra. Não existe santificação, meus irmãos, fora da palavra de Deus. A santificação ela só vem por meio da obediência à palavra. Não adianta nós querermos buscar uma vida santa desobedecendo a Escritura. A Escritura é o lugar, o remédio para a santidade. Às vezes, nós gostamos de buscar fórmulas mágicas, né, para resolver problemas espirituais, quando, na verdade, a fórmula mágica é ouvir a Escritura. O que Deus diz que eu devo fazer? Faça aquilo que Ele disse que você deve fazer. Se você fizer, as coisas vão se acertar. Paulo também, lá em 1 Coríntios 12, versículos 12 em diante, não vou ler todo o texto, apenas alguns, mas ele diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí ele faz uma ilustração interessante, né? Ele diz: olha, imagina se o pé disser para a mão que ele vai ser mão, né? Ou a mão disser para o pé que ela vai ser pé. A coisa fica bagunçada, né? Cada um deve ocupar o seu próprio lugar. Então, Paulo dizendo, versículo 20, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, eu quero enfatizar dizendo novamente que a unidade ela não se constrói por afinidades naturais. Às vezes nós somos mais amigos de uns do que de outros. Isso pode acontecer, não é pecado nós termos afinidade mais com um irmão do que com o outro. Não tem problema. Nós não precisamos exigir que todas as pessoas tenham o mesmo nível de intimidade, de afinidade. A Bíblia não exige isso. O próprio Jesus tinha aqueles discípulos que estavam sempre mais próximo dele na sua caminhada. Mas a Bíblia exige de nós a unidade com todos os irmãos. A afinidade não necessariamente, mas a unidade em Cristo, sim. Ou seja, eu não posso me dividir daquele irmão que está de acordo com a Escritura. A Escritura, repito, deve ser o lugar que nos une. Se há dois irmãos que estão
discordando de determinado ponto, a Escritura deve ser o lugar de resolução deste problema. A Escritura é o nosso fórum, é a comarca que vai deliberar acerca das nossas diferenças. Então, meus irmãos, nós devemos cultivar a comunhão como um ato de culto, como um ato coletivo, comunitário, não como uma estratégia humana, muitas vezes criando até, quem sabe, programações para que isso aconteça. As programações são boas. Eu conversava, por exemplo, com o irmão, sugerindo que nós poderíamos fazer um retiro, não é, espiritual, de um dia, talvez, um passeio, para que a igreja possa estar também ali, um momento de os irmãos brincarem, conversarem, etc. Isso é excelente, muito bom. Mas, se não houver a unidade espiritual, este evento ele perde o sentido. Ele vai ser um evento social, mas não espiritual, do modo como a Bíblia nos diz. Porque o que a Bíblia quer é que nós estejamos unidos espiritualmente. Por isso, inclusive, celebramos a ceia do Senhor. O pão e o cálice, quando tomamos, representa o quê? Esta unidade. Todos nós, quando colocamos o pão na nossa boca, bebemos o cálice, nós estamos declarando que somos um só em Cristo Jesus. Portanto, esta unidade, repare, ela não é necessariamente uma estratégia humana, mas ela é algo divino, vem do alto, desce sobre a barba do líder, que espalha para o corpo de Cristo esta necessidade de uma unidade em torno da palavra. E, por último, irmãos, o fruto da unidade, versículo 3, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. O orvalho de Hermon, muitos explicam que era, de fato, um monte, e sobre o monte ficam aquelas nuvens, né, que destilam orvalho, e há quem diga que naquela região ali, o Monte Alto acaba se tornando muito fértil, né? Exatamente por conta desse orvalho. Está sempre caindo um pouquinho de água num lugar deserto, e essa água é suficiente para trazer refrigério, fertilidade, mesmo no caso de Sião, que é um lugar seco. E, portanto, o Salmo ele mostra que a unidade da igreja é como esse orvalho. Ela renova, ela vivifica, ela dá crescimento. Inclusive, o termo ali, esse advérbio de lugar, mostra que nesse ambiente, ali onde? É só no monte? Não, obviamente não é uma questão literal. Aqui, os montes de Sião representam o lugar onde a igreja está, o lugar onde o povo de Deus está. Então, como nós interpretamos? Onde é este ali? Ali é neste ambiente de unidade, neste ambiente de culto, neste ambiente em que, quando a igreja do Senhor está reunida, aqui Deus ordena a sua bênção da vida eterna. Por isso que o culto, irmãos, é importantíssimo, e o culto é o evento mais importante da vida de qualquer pessoa. O culto público é o evento mais importante da vida de um crente. Exatamente pelo fato de que é no culto que nós expressamos esta unidade em torno da palavra. Todos nós estamos aqui em torno da palavra. Todos nós estamos aqui em torno da ceia do Senhor, que é o símbolo da palavra, do próprio Cristo. Então, quando nós buscamos esta unidade fora deste ambiente de culto, objetivamente construído por Deus, nós não buscamos a bênção genuína como deveríamos buscar. Aqui, no culto, o Senhor ordena a sua bênção. Portanto, é diferente você ouvir uma pregação externa ao culto. Se você abre o YouTube, por exemplo, e você ouve uma pregação de um pastor, obviamente você será muito enriquecido, será edificado, você vai aprender bastante, dependendo do pastor, obviamente, mas você não vai ter esta comunhão com os santos. Você não vai usufruir dos benefícios daquele lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. Por isso que nós sempre incentivamos a que jamais os irmãos faltem ao culto público, exceto por situações, obviamente, necessárias, de uma força maior, mas se estiver dentro das suas possibilidades, dentro da sua condição,
não falte ao culto público. O culto público é o lugar, de fato, onde nós declaramos este ambiente de unidade e é onde, inclusive, o amor cristão ele é exercido. Quero ler com os irmãos aqui, João capítulo 13. João 13, versos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Portanto, veja que o testemunho da igreja, ele é um testemunho de unidade. Quando há amor, quando há unidade, quando a igreja está unida na verdade da palavra, ela dá ou traz bom testemunho para a sociedade em geral, para as pessoas, inclusive para a própria igreja. O Salmo 92 também, versículos 12 e 14, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. E agora vem o versículo 13, que é o ponto. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do vosso Deus. Repare que o crescimento vem daqueles que estão plantados na casa do Senhor. Então, a ausência aos cultos, a ausência à comunhão cultica, ela faz com que você estacione. Você não está plantado na casa do Senhor. Então, se você não está plantado, você perde exatamente o lugar onde esta bênção vem sobre a igreja. Então, a igreja deve ser como Sião, ou seja, mesmo num ambiente às vezes seco, por causa dos nossos pecados, mesmo num ambiente de cardos e abrolhos, de espinhos, nós sabemos que a igreja ela permanece fecundada pelo orvalho que desce do Senhor. A igreja, meus irmãos, ela terá problemas sempre. Nós sempre experimentaremos dificuldades, problemas por causa dos nossos próprios pecados. Irmãos que vão pecar contra nós pecaremos contra os nossos irmãos, pecados específicos de irmãos que nós precisaremos tratar. Todas essas situações, elas sempre ocorreram na igreja e vão continuar ocorrendo. Nós não devemos ter uma falsa ideia de que a nossa igreja será uma igreja perfeita. Não. A perfeição da igreja acontecerá apenas no céu. Enquanto estivermos aqui, nós seremos imperfeitos. Enquanto estivermos aqui, nós teremos problemas. Enquanto estivermos aqui, nós seremos mal compreendidos, seremos, muitas vezes, injustiçados, todos nós. Mas não há nenhum outro lugar no mundo que se compare à Igreja de Cristo. Você pode gostar de outros lugares, mas só aqui o Senhor ordena a sua bênção. Esse é o ponto que o Salmo quer mostrar. Você não deve fugir da sua igreja por causa dos problemas, porque mesmo nos problemas, o orvalho de Hermon continua descendo sobre nós. Deus continua abençoando o seu povo. Deus continua nos nutrindo. Deus continua fecundando a comunhão cristã, mesmo nos momentos mais difíceis, mais tenebrosos. Por isso, nós precisamos, sim, lutar contra o individualismo moderno, que celebra essa autonomia do ser humano, mas, ao mesmo tempo, como sabemos, gera isolamento, superficialidade, hostilidade, às vezes, à própria autoridade espiritual. Muitos, nós sabemos, se dizem cristãos, mas rejeitam o convívio com a igreja local, como se pudessem viver a fé sem a comunhão na palavra. E esse é um erro muito grave, inclusive denunciado pela Escritura. A Escritura aos Hebreus, no capítulo 10, diz que nós não devemos deixar de congregar, como era costume de alguns, infelizmente. Não devemos fugir da igreja, não devemos deixar de vir à igreja por causa dos problemas dela. Pelo contrário, ao virmos, aqui nós somos abençoados em torno da palavra do Senhor. A comunidade da fé, meus irmãos, é o antídoto exatamente contra esse egoísmo da cultura do eu. Paulo diz lá para Timóteo, na segunda carta, que nos últimos dias os homens seriam egoístas. E, de fato, é assim. Mas a unidade da igreja ela exige renúncia, exige perdão, exige paciência, virtudes que são escassas no mundo que valoriza
muito mais o isolamento, o cancelamento, valoriza muito mais o orgulho. Mas nós, como crentes, devemos celebrar a verdadeira unidade. Esta unidade que não é fruto de um esforço humano, mas é a unidade que vem do Espírito de Cristo, que nos une em Cristo, na sua palavra. Portanto, nós devemos preservar, meus irmãos, com zelo, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu postei para os irmãos no grupo, e também está no nosso boletim, o trecho do Código de Disciplina da IPB, e, curiosamente, ao definir o que é falta ali, o Código de Disciplina diz que é falta, inclusive, quando há quebra da unidade da igreja. Por quê? Porque a unidade é exatamente o ponto fundamental, o ponto central, que estabelece o parâmetro, o princípio da igreja do Senhor. Veja aqui que o nosso código diz assim: falta é tudo que na doutrina e prática dos membros e concílios da igreja não esteja de conformidade com os ensinos da Sagrada Escritura, ou transgrida e prejudique a paz, a unidade, a pureza, a ordem e a boa administração da comunidade cristã. Então, observe, muitas vezes nós achamos que falta é só um pecado público que alguém tenha cometido, e esse pecado público tem que ser levado ao conselho para que haja disciplina. Mas repare que não é isso que o Código diz. O Código diz que falta tem muito mais a ver com as questões relacionadas ao meu descompromisso com a paz, com a unidade, com a ordem. São palavras-chave aqui. Se eu sou membro da igreja e eu prejudico a paz da minha igreja, criando problemas, polêmicas, eu estou cometendo falta com Deus e com os meus irmãos. Se eu quebro a unidade da igreja, criando partidos, eu também faço a mesma coisa. Se eu quebro a ordem e a boa administração, e essa ordem e boa administração, ela está onde? Na liderança. Ela está no conselho da igreja. Então, se alguém se opõe à liderança, ele está criando o quê? Desordem, anarquia, subversão à autoridade. Então, repare que a falta, né, é muito mais do que somente pecados públicos, que geralmente nós classificamos como falta mesmo, e são mesmo, né? Mas o que eu quero dizer é que a unidade, a quebra da unidade ou a não percepção da unidade pode trazer sérios problemas para a igreja do Senhor. E onde há unidade, meus irmãos, o Senhor ordena a sua bênção. Uma igreja unida em torno da palavra, ela será uma igreja que cresce, ela será uma igreja que se purifica, ela será uma igreja que, não obstante as diferenças de opinião, ela estará centrada em Cristo, que é o seu Senhor e que é o seu pastor. Então, eu quero apresentar para os irmãos, para concluir, algumas aplicações que eu fiz aqui. Primeiro, a necessidade de examinarmos o nosso próprio coração. Existem divisões, ressentimentos ou atitudes que ferem a comunhão. Você tem sido, muitas vezes, usado pelo seu próprio ego para que isto aconteça? Se for o caso, devemos nos arrepender. Segundo lugar, nós devemos valorizar a comunhão da igreja local. Não seja um cristão solitário. Você tem irmãos que estão aqui para te amparar, e não apenas o pastor, mas todos os irmãos. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo e aconselhando mutuamente. Todos nós nos aconselhamos em torno da palavra de Cristo. Terceiro lugar, meu irmão, ore pela unidade da igreja, especialmente em tempos de tensões eclesiásticas, tensões culturais, tensões políticas. Ao invés de servir como estupim para divisões, faça o contrário. Ore pela sua igreja, busque a unidade.
seja um agente de paz e de reconciliação também, em quarto lugar, dentro da família, dentro da igreja, da sociedade. E que Deus assim, meus irmãos, nos abençoe e que nós possamos, no nome de Jesus Cristo, celebrar mesmo a unidade que vem do Senhor para todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós vamos passar agora, irmãos, à ministração da ceia do Senhor. Eu quero convidar os irmãos presbíteros que estejam aqui comigo. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 22 em diante, né? E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós já lemos diversas vezes este texto, e certamente também já fomos instruídos diversas vezes. Mas, como eu disse anteriormente, é sempre bom pensarmos na mensagem da palavra do Senhor. Repare que todo ponto aqui está, de fato, na unidade. Enquanto comiam, os verbos estão no plural, para indicar exatamente que nós somos um povo em torno de um só Deus, que é Cristo Jesus. Ao tomarmos o corpo e o cálice, o sangue de Cristo, nós estamos celebrando a unidade em torno dele. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O mesmo Deus que age em todos, por meio de todos, este Deus é o Deus que abençoa a sua igreja. E ao participarmos da ceia, portanto, o que nós celebramos é exatamente isto, um Deus que age por meio de todos nós. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe neste momento. Eu vou pedir o irmão presbítero Emerson para fazer essa oração aqui, por gentileza. Querido Deus, Pai misericordioso, mais uma vez reunido aqui na Tua presença, agradecemos ao Senhor pela palavra que foi ministrada aos nossos corações, que ela possa gerar frutos, que ela possa frutificar e que nós possamos estar crescendo cada dia mais na Tua presença. Que possamos realmente estarmos buscando a unidade, buscando a paz no meio da Tua igreja e que possamos ser uma igreja unida em torno da Tua palavra, pregando o Teu Evangelho àqueles que ainda não lhe conhecem. Clamamos ao Senhor que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos abençoe em tudo que viemos a fazer e que o Senhor esteja conosco dia após dia, nos edificando, nos dando sabedoria em tudo que viemos a fazer. Clamamos ao Senhor e tudo isso em nome de São Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, nós vamos cantar, não é? Cantar o cântico Alto Preço. Enquanto cantamos, os irmãos vão servir os elementos, como de costume. Os irmãos tomem os elementos e aguardem para que todos nós possamos cear juntos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida
pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos Nós consultamos se porventura alguém foi esquecido involuntariamente. Se for o caso, basta acenar uma das mãos. Todos receberam, né? Então, irmãos, vamos cumprir aquilo que o nosso Senhor nos ordenou naquela noite em que ele foi traído. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Convido os irmãos para colocarem de pé, nós vamos orar. Depois recebermos a bênção, cantarmos o amém. E aí, então, assentados, nós teremos ainda uma comunicação à igreja. Vou convidar o irmão presbítero Edson para fazer essa oração final. Está orando. Querido Deus, nosso amado, bendito, eterno Pai que está nos céus. Pai, que privilégio o Senhor tem nos dado de, como igreja, podemos estar aqui reunidos na Tua casa, neste momento, cumprindo a ordem do Senhor Jesus. Pai, o Senhor é maravilhoso demais, porque o Senhor tem nos
comprado com o teu precioso sangue e nos dar esse privilégio de podermos estar aqui reunidos em o teu santo nome, cumprindo essa ordem do Senhor, e que esse momento seja um momento realmente de crescimento para a tua igreja, de unidade, de união, de comunhão, e que tudo aquilo, Pai, que não faz parte da comunhão, aquilo que não agrada ao Senhor, seja realmente dissipado de nossos meios, para que o nome do Senhor seja realmente glorificado e exaltado. Pai, eu te peço todas essas bênçãos. Humildemente, Pai, deixa entregue no precioso nome do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Então fala primeiro. Bom dia novamente, meus irmãos. Eu queria agradecer a toda a igreja, em nome da UPA, porque essa semana os irmãos se disporam, né, a contribuir para a ida deles na Semana Missionária. Eu gostaria de agradecer aqui a cada um que contribuiu, e eu peço aos irmãos que fiquem em oração para que Deus abençoe os nossos adolescentes, né, que irão para lá. Os alimentos que os irmãos irão trazer, eu peço que tragam até no próximo domingo, para a gente poder organizar. E quem for trazendo pode procurar o seu Wilson ou os demais diáconos, que ele já separou um cantinho ali para a gente colocar as doações, tá bom? Eu agradeço novamente aos irmãos.